Boa tarde, meu nome é Pedro Cristofoletti, eu trabalho na Exalc USP na área de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. O banco de sementes ele é composto do balanço entre a entrada de sementes no solo e a saída. Então a melhor forma da gente controlar o banco de sementes é evitar o máximo possível a entrada, que se chama chuva de sementes, através de um bom manejo, pois a população de plantas daninhas do ano seguinte depende dessas entradas. Então quanto melhor for o manejo, menores são as entradas e consequentemente a redução do banco de sementes. Também é importante a gente estimular as saídas do banco de sementes, estimulando principalmente a germinação, a predação. Então, o banco de sementes é a base ecológica da existência da planta daninha, portanto, o seu controle de entrada e saída é fundamental. Com certeza, tanto a questão dos sais quanto dos adjuvantes presentes na formulação do glifosato podem influenciar a sua eficácia no manejo. Com relação aos sais, o glifosato, por ser um ácido fraco, ele precisa ser elaborado na forma de sais. São basicamente três principais sais, são os sais de isopropilamina. Esse sal ele é um sal que tem uma absorção rápida na planta. Já os sais à base de diamônio, essa absorção não é tão rápida, mas normalmente se penetra mais herbicida dentro da planta. E finalmente os sais potássicos, que têm a absorção mais rápida e são mais resistentes à chuva. Então, para cada situação, um tipo de sal é mais indicado, como eu comentei. Já pelo lado dos adjuvantes, esses são fundamentais, principalmente para a eficácia do produto. Há adjuvantes em cada tipo de formulação. O adjuvante normalmente melhora a distribuição da cauda de pulverização na folha. Geralmente não há necessidade de se adicionar nenhum adjuvante à cauda de pulverização, conforme os fabricantes já recomendam. Porém, em situações um pouco mais difíceis de controle, a adição de adjuvantes, principalmente adjuvantes à base mais de hidrofílico, que são espalhantes adesivos, são os mais indicados. E finalmente, a adição de adubos nitrogenados, como o sulfato de amônio e a ureia, podem, em parte, eliminar os efeitos dos sais, que são prejudiciais na água para a ação do glifosato, e também auxiliar a penetração do glifosato. Então, em situações de que não são ideais para a eficácia do glifosato, a adição do sulfato de amônio ou da ureia pode ser interessante para aumentar a eficácia do herbicida. Bem, o amargoso é uma planta daninha bastante importante hoje nos sistemas de produção por ter desenvolvido resistência ao glifosato. Então o glifosato já não é mais uma ferramenta de manejo. No caso da soja, o manejo inicia-se no pré-plantio. Caso seja um amargoso proveniente de sementes, os herbicidas à base de aceciase numa única aplicação é suficiente para fazer o seu manejo, como no caso aí o Select, Verdict e Podium e outros graminicidas. Porém, quando nós temos o amargoso na forma de touceira, há necessidade de se fazer uma aplicação sequencial. Primeiramente um produto de translocação, geralmente um inibidor da aceciase, adicionado ao glifosato, e uma segunda aplicação com um produto de contato, como o Paraquat ou amônio glufosinato. Após o controle em pré-plantio, pode-se utilizar herbicidas pré-emergentes para evitar a formação de novas populações dentro da soja. Dentre os herbicidas destaca-se aí o Spider, o Dual Gold e o Gamit, aplicado então no momento do plantio da soja. E caso haja alguma infestação após
a emergência da soja, o uso de aceciase novamente é bastante interessante. Já no milho, o controle em pré-plantio é feito da mesma forma que a soja, porém é importante você ter um tempo entre a aplicação do graminicida e o plantio, de em torno de 15 dias, para evitar efeito de carry-over. Porém, após a implantação do milho, há necessidade da aplicação de um residual, por exemplo, a base de S-metolaclor mais atrazina, como é o caso do Primesta, e eventualmente, se houver algumas plantas dentro do milho já em pós-emergência, o uso principalmente da associação de um herbicida à base de Soberan, que é um produto inibidor da síntese de carotenoides, ou então o calisto, né, que é o mesotrione, associado à atrazina, tem dado bom controle. Infelizmente, o nicosulfuron, que é outra opção pós-emergente, não tem uma eficácia tão boa quanto esses dois herbicidas. E, então, basicamente, essa é a forma que tem sido manejada. Tudo depende, evidentemente, do nível de infestação e do banco de sementes. Se o banco de sementes não for um banco muito grande, ou seja, que proporciona uma grande infestação de plantas daninhas, e sem plantas daninhas resistentes ao glifosato ou a qualquer outro herbicida, que geralmente estão em alta densidade, uma aplicação de Primestra na dose adequada e recomendada pode ser possível de fechar a cultura no limpo sem necessidade da aplicação em pós-emergência. Mas é claro que o produtor deve sempre fazer um monitoramento e verificar a necessidade ou não. Geralmente o Primestra é aplicado aí na dose de 3,5 a 4,5 litros por hectare, dependendo evidentemente da textura do solo. Nesse caso aí, há possibilidade só com o pré-emergente de você ter o fechamento da cultura no limpo. Bem, o caruru, eu entendo aí no caso que a pergunta está relacionada com o Amaranthus palmeri, né? O Amaranthus palmeri introduzido no Mato Grosso, ele é resistente tanto ao glifosato quanto aos inibidores da ALS, então essas duas classes de produto não podem ser utilizados. No pré-plantio, pela experiência que a gente tem nos Estados Unidos de experimentação, herbicidas auxínicos como o 2,4-D e o dicamba podem ser utilizados. Por isso que nos Estados Unidos estão sendo lançadas, e aqui também no Brasil, as culturas resistentes ao 2,4-D e ao dicamba. Porém, além disso, podemos usar os inibidores da Protox, como o flumioxazin e também o sulfentrazone. A trifluralina tem boa eficácia. O Sencor, né? Claro que depende muito da textura do solo e da variedade de soja. E finalmente o herbicida Liberty, que é o amônio glufosinato através da soja Liberty Link, são excelentes opções. No pós-plantio, né, a soja Liberty Link, a soja Enlist, a soja Extend Max, que são sojas resistentes respectivamente ao amônio glufosinato, resistente ao 2,4-D e ao dicamba, podem ser alternativas, assim como os herbicidas seletivos Lactofen e Fomesafen. Então, essa é a principal forma. Claro que além do Amaranthus palmeri, existem outras espécies de caruru, e essas outras espécies já podem ser controladas com o glifosato e também com os inibidores da ALS. Porém, tomem cuidado porque as diferentes espécies têm diferentes comportamentos de eficácia dependendo da espécie nos inibidores da ALS. Bem, os resultados de pesquisa dessa interação negativa, ou seja, o adubo nitrogenado aumenta a fitotoxicidade do nicosulfuron, são bastante variáveis em termos de resultados. Às vezes dá essa interação fortemente e muitas vezes não dá. Porém, a gente observa que é dependente da variedade, dependente da condição climática. O que se tem na literatura é que geralmente até 7 dias após a adubação nitrogenada, o nicosulfuron pode interagir negativamente.
Então, como segurança, eu recomendaria que se faça a aplicação do nicosulfuron no mínimo uma semana após a adubação nitrogenada. Agora, se você inverter, fizer primeiro o nicosulfuron e em seguida a adubação nitrogenada pode ser feita no dia seguinte a aplicação do nicosulfuron sem problemas. Olha, o flumioxazin é recomendado em bula para ser aplicado na cultura do milho, porém a sua dose ela não pode ser muito elevada, né, por causa da seletividade. Geralmente essa dose não pode passar de 80 a 100 gramas no máximo, 90 gramas eu diria é o máximo de dose recomendada. Essa dose ajuda muito o glifosato, então se você associar ele ao glifosato em pré-plantio, porque ele não pode ser aplicado em pós-plantio, ele ajuda no controle de folhas largas. E também proporciona um efeito residual não muito longo, um efeito residual menor, por exemplo, que o Primestra, que foi comentado na outra questão, mas assim ajuda bastante, principalmente no controle de gramíneas e algumas folhas largas. Portanto, ele pode ter um certo encaixe quando você não precisa de um residual muito longo e vai fazer uma aplicação pós-emergente, por exemplo, no milho RR após o V3 ou V4. Bem, a braquiária, dependendo das condições, principalmente quando é milho safra, ela pode competir com a cultura do milho se você não manejá-la adequadamente. Então, dentre as recomendações para que a braquiária esteja o seu desenvolvimento retardado, né, além de profundidade de plantio, época de plantio, é você aplicar um herbicida que tem uma ação não muito efetiva na braquiária. Dentre eles se destaca a mistura de calisto mais atrazina, ou então de nicosulfuron ou sanson mais atrazina. Esses herbicidas dão uma segurada na braquiária e têm uma excelente seletividade para o milho, aplicado normalmente em doses mais baixas. No caso do calisto, 250 ml de calisto mais 2 a 3 litros de atrazina, assim como o sanson. Já o tembotrione, né, que é o Soberan, ele não é recomendado porque ele é mais efetivo no controle da braquiária e vai prejudicar bastante o seu desenvolvimento. Após a colheita do milho, então, o pastejo é o mais recomendado, né, para que seja feito e uso para conversão, inclusive, de renda na produção de carne. Mas caso não seja uma área de integração com a pecuária, né, evidentemente a dessecação com glifosato é a melhor alternativa para a formação do palhado. Geralmente, uma braquiária bem desenvolvida, 4 litros de glifosato convencional, o glifosato 480 gramas de ingrediente ativo por hectare, é suficiente para dar uma boa dessecação. Essa é uma planta daninha de bastante difícil controle, né? Ela se propaga por sementes e rizoma e está principalmente causando grandes problemas na agricultura lá na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. O glifosato controla essa planta daninha, mas pela folha ser muito estreita, muito fina e também bastante cerosa, a retenção do herbicida é dificultada, então nós temos que trabalhar com doses altas do glifosato. Não trabalhem com menos de 4 a 5 litros de glifosato por hectare para pegar a planta adulta e em desenvolvimento. Agora, além do glifosato, os herbicidas graminicidas têm sido bastante eficazes, com destaque nas experimentações ao Clethodim, né? Select, ao Fluazifop butilfusilade, ao Aloxifop verdict, né, que são os principais graminicidas, né. Agora, na planta proveniente de sementes, né, no momento do plantio da soja ou do milho, herbicidas graminicidas pré-emergentes são muito interessantes para ajudar no controle, como o Dual Gold, o Gamit, né, dependendo da cultura que você está implantando, se é soja ou milho, o melhor graminicida. Mas é uma planta assim, que merece bastante atenção porque está sendo incrementado bastante a sua infestação, principalmente porque o uso do glifosato na soja transgênica
em doses de 2,5 a 3 litros por hectare, não é eficaz no controle, ela acaba sobrando e incrementando o seu banco de sementes.